Oi, oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com o Aprovado, onde você tem a oportunidade de conhecer aqui comigo a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje, nós estamos aqui com a Adriele, que foi aprovada recentemente em um concurso público com o nosso material, e vai contar aí como foi a rotina dela, como ela estudou, se preparou até ser aprovada. Muito bem-vinda, Adriele. Para a gente começar esse nosso bate-papo, vou pedir uma apresentação sua aqui para o pessoal. Pode falar aí seu nome completo, onde você mora, sua área de formação, a sua idade, se você não se importar, é claro, e também aí o cargo e a colocação em que você foi aprovada. Bom, primeiramente, boa noite. Meu nome é Adriele, muito prazer tanto em conhecer você, Letícia, quanto tá podendo estar dando essa entrevista hoje. Bom, eu sou psicóloga, né? Sou psicóloga de formação desde 2019. Eu tenho 27 anos e, na verdade, eu sou de São Paulo, capital, mas eu vim aqui para Goiás, né, onde eu moro agora, para fazer faculdade, né, eu passei na UFG ali em 2015 até que eu me formei em 2019. Tenho morado em diversas cidades de Goiás. Nossa, é uma mudança aí, né? Saiu de São Paulo para Goiás, que assim, eu sou suspeita para falar, tenho família aí, adoro Goiânia. Mas conta pra gente, como foi que você ingressou nesse universo de concursos públicos? Primeiro uma mudança, né, de estado, saiu de São Paulo, foi para Goiânia, Goiás, e agora também aí uma transição da iniciativa privada ou você já é servidora? No caso, hoje em dia eu sou servidora já, Uhum. mas inicialmente, quando eu saí da faculdade, já fui para a clínica como autônoma e percebi que não era a minha praia. Uhum. E por que você teve essa percepção? Era muita correria, a rotina de trabalho não te agradava? E o que foi que mudou? Você percebeu de diferente, assim, para o serviço público, né? Porque não é tão comum a gente receber aqui pessoas aprovadas no cargo de psicólogo, né? Uhum. No caso, eu sempre tive contato na faculdade com pessoas que estudavam para concurso, só que era na área do direito. Mas aí, quando eu estava na faculdade, eu morava em Jataí, porque eu fazia psicologia na UFG, né? Hoje em dia é UFJ. E no mesmo ano, aliás, no ano anterior a minha graduação, né, ter terminado, saiu o concurso para psicólogo aqui da prefeitura de Jataí, ali na prefeitura de Jataí. Hoje em dia eu estou em outra cidade. E como eu já tinha, né, esse contato com essas pessoas, elas falaram: "Não, bora lá, né, vamos fazer, até para você ter alguma coisa caso na iniciativa privada não dê certo", porque inicialmente a minha ideia era clinicar. Uhum. Então eu fiz, e eu vou admitir para você que não foi um estudo sério para concurso, mas por ser uma cidade pequena, eu acabei passando dentro das vagas, né, antes mesmo de eu me graduar, eu já tinha, sido aprovada e acabei tomando posse ali em 2020, ainda na época da pandemia. Só que o salário não me era atrativo, não gostei muito do local e eu exonerei um mês depois, mas continuava clinicando, porque, né, nessa época eu tinha para mim muito claro que eu queria, ser psicóloga clínica. Só que aí o tempo foi passando e o serviço autônomo ele tem os seus altos e baixos. Eu passei por essa segunda fase, né, eu estudei primeiro para eu quase não estudei nesse primeiro concurso, mas eu resolvi começar a estudar para concurso de forma séria, ali no ano de 2023, quando, né, ocorreram diversas mudanças, e eu queria me aventurar nesse processo, porque era algo que me traria estabilidade. E quem sabe um dia eu volte a clinicar, né, só que numa questão de que isso seria o meu segundo a minha segunda ocupação, não mais a primeira, porque a estabilidade, né, ela é muito importante para mim, foi algo que eu fui percebendo durante o tempo. Então, em 2023 eu comecei a estudar para a prefeitura de Orlândia, também no cargo de psicólogo. Eu nunca tentei para outro cargo, porque eu sempre fui apaixonada pela psicologia, essa é a minha área de formação, então eu sempre quis continuar nela, eu só precisava mesmo de um lugar que eu me sentisse reconhecida e que eu tivesse essa estabilidade, né, e um bom salário, obviamente.
Então eu comecei estudando para essa prefeitura. Infelizmente, né, por ser uma ter sido um certame mais concorrido do que ali em Jataí, Goiás, acabou que eu não passei nesse primeiro. Então, né, como eu tirei ali uma pontuação abaixo da nota de corte, eu vi que eu precisava me preparar ainda mais. Então, durante o ano de 2023 todo, eu me dediquei quase exclusivamente ao estudo para concurso e deixei um pouco de lado essa minha vontade de, né, essa minha carreira como profissional liberal. Então, nesse meio tempo que eu comecei a estudar mais focada, eu passei em 2 certames, que foi tanto para psicólogo na prefeitura de Santa Helena de Goiás, onde eu estou hoje como psicóloga, e depois eu ainda fui aprovada no meu primeiro concurso federal, que era na Universidade Federal de Jataí, como técnica administrativa em educação na área de psicologia clínica. Nesse eu acabei passando em terceiro lugar, mas ainda não era o que eu queria, justamente pela questão da tanto da remuneração ainda não era o que eu desejava, como também pela carga horária. Eu fui diagnosticada tardiamente como autista, e eu fui percebendo que eu precisava de uma carga horária diferenciada, né, que, me permitisse ter mais horas de descanso, porque essa questão de socializar, né, sendo da área da psicologia, qualquer que seja, exige bastante socialização. Então eu precisava de um concurso que me desse estabilidade, me desse também um pouquinho mais de qualidade de vida nessa questão da carga horária de trabalho. Hoje em dia eu trabalho 40 horas e isso modificou bastante a minha trajetória, né, porque ali em 2023 eu tinha um certo controle dos meus horários. Agora eu já não tinha tanto mais, né, desde que eu assumi, que foi ali em fevereiro. E foi mais ou menos ali que saiu o edital do TJ do Mato Grosso do Sul. Em 2023, ainda ali no finalzinho, tinha saído o TJ de São Paulo, e eu, né, me interessei pela carreira de tribunais, porque era meio que um casamento entre a carga horária de trabalho que eu precisava e o salário que eu almejava também. Então, eu comecei estudando para o TJ de São Paulo. Devido a alguns problemas pessoais, eu não consegui fazer a prova, mas eu já tinha essa bagagem dessa época. E aí, com o TJ do Mato Grosso do Sul, os pontos específicos, né, os tópicos, eles eram muito parecidos. Então, eu continuei, só que dessa vez, por eu já ter tomado posse nesse outro concurso, eu precisava otimizar o meu estudo de alguma forma. Então, eu tinha menos tempo, esse estudo precisava ter qualidade. Foi aí que eu conheci o Estratégia, porque até então eu estudava em outra plataforma, que era mais focada em videoaulas, né, o PDF já não era tão bacana quanto o do Estratégia. E eu tenho facilidade com leitura, mais facilidade do que videoaula inclusive, então eu me vi, né, tendo que tomar essa decisão, eu preciso então investir nesse outro curso, já que me falavam tão bem dos PDFs do Estratégia. E a partir disso eu fui estudando a partir dos PDFs mesmo, mais do que nas videoaulas. Eu ainda usava as videoaulas no meu trajeto de casa para o trabalho. No caso, eu moro em Rio Verde e o meu trabalho é em Santa Helena de Goiás. Então, todos os dias eu me desloco 1 hora para ir, 1 hora para voltar. E esse tempo era o tempo, né, que eu tinha para otimizar de alguma forma. A partir disso que eu usava as videoaulas, no ônibus mesmo. Uhum. E aí, na hora do almoço, ali no serviço, eu consegui estudar pelos PDFs do Estratégia. E foi a partir deles que a minha taxa de acertos, principalmente, ela disparou. Porque eu juntei, né, essa minha facilidade com leitura, e conseguia ter mais, né, render mais ali no que eu estava estudando. Então, sempre eu li o PDF, grifava as partes mais importantes, para depois eu revisar. E aí, logo depois de ler o PDF, eu fazia questões. Não eram muitas questões, porque eu também não conseguia, né,
ter tanto tempo assim para poder fazer bastante, mas eu sempre fazia pelo menos umas 10 dos tópicos que eu via por dia. E eu dividi os meus estudos primeiro dessa forma, né, conhecimentos específicos, já que era a parte mais pesada do TJMS, e aí, em segundo lugar, eu deixava para estudar português, e eu fui deixando mais para o final a parte específica de legislação do TJMS mesmo. Para mim foi muito mais fácil, inclusive, né, usando o material que eu tinha mais facilidade para estudar, e eu consegui estudar todos os dias. Uma das coisas que eu percebi, né, que foi um dos meus erros no meu primeiro ano de concurseira, ali em 2023, era que eu passava muito tempo, né? Eu tinha aquela questão de seguir as horas líquidas. Então eu tinha que fazer 5 horas líquidas por dia. E é claro, eu conseguia fazer isso durante alguns dias, nos outros dias eu não conseguia render nada. E aí, né, como eu não tinha todo esse tempo para fazer esse tanto de horas líquidas, dessa vez eu aceitava, não medir em horas líquidas, mas pelos exercícios mesmo. Se eu conseguia terminar os tópicos, né, do edital e fazer as questões, eu já me dava por satisfeita. Eu diria que em horas líquidas, se a gente fosse medir, eu estudava, né, durante esse ano para passar no TJMS, 3 horas líquidas em média, mas eu estudava todos os dias, exceto quando eu não conseguia mesmo. Eu Uhum. me dediquei, né, e fiz esse compromisso de que todos os dias eu estudaria, nem que fosse só um pouco, para eu não me perder. Teve dias que eu estudei mais, que eu estudava 5 horas, talvez eu conseguia bater essas 5 horas líquidas. Mas teve dias que o máximo que eu estudei foram 15 minutos. Então, tinha essa variância muito grande, mas era uma constante na minha vida, todos os dias eu estudava. Então eu percebi que, respeitando o meu limite, né, fazendo o que era factível de eu fazer, considerando tanto a minha condição como autista, como a minha condição de trabalhadora, quanto que a gente se faz concurso até a gente passar, não é um concurso específico para, né, pra gente passar, eu sabia que seria algo processual mesmo. Então foi dessa forma que eu consegui hoje ser aprovada em sétimo lugar da ampla concorrência e em primeiro da cota PCD. Nossa, você respondeu tudo. Não tem mais o que pergunta para fazer. Bom, Driele, muito obrigada, né, porque você realmente respondeu todas as dúvidas que um concurseiro tem em relação à aprovação no concurso público, horas, rotina, ferramentas que foram utilizadas, o motivo da sua escolha também. Então, para a gente concluir o nosso bate-papo, queria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros que estão também aí buscando aprovação no concurso público dos sonhos, principalmente na área de psicologia, né? A gente tem visto aumentar o número de vagas, principalmente em tribunais, então é muito importante que você deixe aí essa dica pessoal e também aí de conteúdos que você considera aí relevantes para os psicólogos que também buscam aprovação. Uhum, certinho. Como profissional da área da saúde, eu diria que o primeiro passo realmente é se focar na sua saúde mental, porque sem ela você não vai conseguir manter, né, esse sonho, esse objetivo, porque de fato não é algo que vai acontecer do dia para a noite ou no concurso que você escolher. Muitas vezes você vai ter que passar, assim como eu, por diversos concursos até chegar no seu concurso fim. Esse processo de terapia também é importante na questão da autodescoberta, né? O que que eu tenho facilidade para estudar? Quais são meus pontos fortes? Muitas vezes, né, eu vejo que nessas entrevistas as pessoas falam muito das pessoas, né, comentando qual que era o seu ponto fraco, né, quais que eram as dificuldades, e aí você precisava se dedicar a elas. No meu caso foi totalmente diferente. Eu primeiro precisei focar nas minhas potencialidades, para eu conseguir ter uma base bacana de eu conseguir manter a constância dos meus estudos, porque sem esse reforçador, né, sem você se ver capaz, é muito difícil você se manter focado no longo prazo. Então, respeitei os meus limites, encarei esse processo com base na minha força, né, tentei me manter positiva em relação a isso, para conseguir manter durante tanto tempo.
Então, né, descubra qual que é o melhor, método para você. Comece com as coisas que são mais fáceis para você entrar no nesse universo, e uma vez que você já está nele, realmente o que mudou mesmo foi fazer questões, fazer simulados, estude a banca, que aí todo o resto vai vir como consequência. Excelente, Adriele. Parabéns pelas suas aprovações. Obrigada por ter topado dar essa entrevista aqui pra gente. Se você continuar nessa trajetória de universo de concursos públicos, continuar estudando, tenho certeza que você vai ser aprovada. Você vai retornar aqui e dar mais uma entrevista e que eu tenho o prazer de bater esse papo com você novamente. Muito obrigada. Eu que agradeço, até mais. Até. E para você que nos assistiu até o final desse bate-papo, saiba que aqui nesse mesmo canal você pode conferir outras entrevistas com aprovados dos mais diversos editais de concurso público. Fique à vontade, navegue bastante. E se, assim como a Adriele, você quer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos com o melhor material do país, acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!